Bom, pessoal, podemos continuar? Então, olha só. Agora, aquele já passou com a lista de presença ou não? Não, né? Não, então tá. Bom, vamos lá. Acho que a Keila falou que iria passar depois com a lista de frequência. Não passou ainda não, né? Então tá bom. Só mais próximo, né? Beleza, tranquilo. Bom, vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, só feedback aqui, né? Então, nós vimos que conceito de direito difuso, coletivo, estrito sensu, individual homogêneo, estão previstos, artigo 81, incisos 1, 2, 3 do CDC, e que, na verdade, esse conceito está dando muito mais problema do que solução, né? Ajudou num primeiro momento, até para poder proporcionar o ajuizamento das ações civis públicas, porém, né, esse conceito já não está sendo mais suficiente. E a gente precisaria, então, mudar o foco, né, do direito, então, do conceito do direito para o tipo de conflito. Isso não está em nada escrito em legislação, tá? Isso são tudo construções teóricas, mas que os doutrinadores, né, os operadores do direito, magistrados, membros, né, seja do Ministério Público ou da Defensoria, estão trabalhando com essa perspectiva. Obviamente que essa proposta que eu vou falar não é minha, né? Quem sou eu na fila do pão? Não sou ninguém. Mais uma proposta muito, mas muito interessante e que é o que está encabeçando hoje, né, o projeto de lei que está tramitando no Senado Nacional, no Senado Federal, a respeito do Código de Processo Estruturante. Tá? Então, veja que a ideia do Código de Processo Coletivo, houve, como eu falei, pelo menos 5 projetos, todos afundaram, e o que hoje está em andamento, em discussão no Senado, né? Inclusive tem até um colega meu da Federal, lá de Juiz de Fora, que faz parte desse membro da comissão de jurista, que é o Código do Processo Estruturante, que de tarde é o que a gente vai falar um pouquinho sobre o processo estrutural. Tá? Mas essa proposta aqui que eu vou falar para vocês, como eu disse, não é minha, é do Edilson Vitorelli. Edilson. Agora o Vitorelli eu estou na dúvida como é que escreve, se é com 2 L's ou não. Tá? E anotem aí, eu acho que daqui a uns 15 anos ele vai chegar no STF. Né? O Edilson Vitorelli, ele era do MPU, atuava em Minas, e aí quando criou o TRF6, né, para Minas Gerais, ele foi indicado pelo 5º, hoje ele é desembargador do TRF6. Tá? Cara muito inteligente, hoje é um dos papas, vamos dizer assim, no Brasil, do processo estrutural, que a gente vai começar a falar mais à tarde. Tá? Lógico, quem são os autores hoje de processo estrutural? Na minha opinião, o principal, o Edilson Vitorelli, o Fred Dier, né, e o Zanetti, da Federal do Espírito Santo. Fred Dier, da Federal da Bahia, Vitorelli, desembargador, mas ele também é professor em algumas instituições de ensino. Ele começou no Mackenzie, aí depois, quando ele foi para Minas, não sei em qual universidade que ele está. E o Zanetti, do Espírito Santo. Tá? Mas o que o Vitorelli coloca como proposta? Né? Exatamente pensando no tipo de conflito. Ele vai também trabalhar com 3 espécies de conflito. Tá? Porque, na perspectiva dele, essa categoria, né, e aí o tipo de processo vai evidenciar, vai depender da relação de conflituosidade. O quanto que aquele tipo de conflito, o quanto que ele é conflituoso, vamos dizer assim, né, e o tipo de escala e o grau que esse conflito vai proporcionar, né, seja no aspecto coletivo, seja no aspecto individual. Então, esses são os panoramas, essas são as diretrizes com que ele vai trabalhar. Né? Dentro da relação conflituosa, o quanto que afeta o indivíduo e, ao mesmo tempo, o quanto que afeta a coletividade. A primeira categoria que ele vai colocar, e aí para pensar no tipo de processo, né, é o que ele fala, o tipo de conflito global. Tá? Global.
O que ele vai entender nesse, né, qual que é a proposta dele? No conflito global, fica evidente que há uma grande repercussão na sociedade. Entretanto, no aspecto individual, é uma questão menor. Às vezes, não afeta as pessoas. Ou se afeta, afeta mínimo o indivíduo, a pessoa. Dentro desse paradigma social, coletivo, com a questão do individual. O global é um grande alcance, uma repercussão social, repercussão coletiva grande, mas no indivíduo é uma questão pequena. Então, por exemplo, né, a companhia aérea cobra R$10, R$20 a mais numa passagem aérea. Para todos, vamos assim pensar. Isso faz diferença? Para mim ou para você? É o mesmo caso dos 10 centavos do Banco do Brasil. Exatamente isso. Uhum. Isso, exatamente. Então, isso daí é o que ele vai chamar, né, de um conflito global. Né? Se você for pensar nível macro, coletivo, social, né, 1 milhão de agulhas, ou, né, se você, sei lá, a cada 300 mil passageiros, R$10 a mais, R$20 a mais, né? Ou se você for pensar em todos os correntistas do Banco do Brasil, aqueles 10 centavos, né, vai se transformando, nesse aspecto coletivo, nesse impacto social, né? E aquilo que a gente estava falando, porque se não há um poder coibindo, fala, ó, você não pode cobrar esses 10 centavos indevidamente, você não pode cobrar esses R$10 indevidamente. Isso vai criando uma cultura, falar, se o outro está cobrando, ninguém está falando nada, eu também vou. Se o outro está desviando uma agulha, eu também vou. Então, só que isso traz uma repercussão social extremamente grande, mas se a gente for pensar na nossa vida, né, gente, pelo amor de Deus, igual, né, a gente está falando aqui, às vezes R$20 para uma pessoa numa situação de vulnerabilidade maior faz muita diferença. Tá? Mas eu estou dizendo assim, numa questão mediana, né, o 10 centavos, por exemplo, para ninguém não vai fazer falta. Mas se você for pensar numa escala maior coletiva, isso faz falta. É um tipo de conflito que precisa da nossa atenção. Tá? Então, nisso ele vai chamar de um conflito global. Porque, veja bem, né, a questão de você... Por que você precisa de um processo diferenciado nesse tipo de caso? Né? Porque, para um indivíduo entrar com uma ação na justiça para pedir a repetição do indébito de 10 centavos, né? Espera aí, você vai gastar muito mais com custos judiciários, você vai gastar talvez... Não, mas eu estou pela defensoria, não sei o quê. Não, mas só... Enfim. Né? Então, se você for pensar, o tipo de processo que aqui você precisa, né, não pode ser um processo longo, demorado, que fica ali 3, 4 anos na justiça. Né? Você precisa de uma resposta rápida, imediata. Até porque, se você não tem uma resposta rápida e imediata, o que acontece? Aquele ilícito vai se perpetuando e, quando você chegar e somar todo o prejuízo e todas as pessoas que foram afetadas, né, então você não pode ter um processo aqui extremamente longo. Porque, apesar de individualmente não trazer prejuízos para aquela pessoa, mas numa escala maior, numa proporção maior, você tem. Então, você precisa de uma rápida intervenção. Sacarem, né? Que tá, exatamente. Exato. Uhum. Então, assim, nesse tipo, por exemplo, de escala global, né, aparentemente, ele não é complexo. Para você discutir, é uma questão de direito, se é legal ou ilegal aqueles 10 centavos. Né? Então, você precisa de ter uma atuação rápida, imediata, até para você impedir com que esses efeitos se tornem maior. Tá? Então, essa é a primeira proposta dele, então, seria
existem conflitos globais, né? Um impacto social, uma relevância social na comunidade, na coletividade maior, porém de prejuízos, né, danos individuais menores, pequenos. Segundo tipo de conflito que ele vai colocar e que precisa de pensar também um processo diferenciado, é o que ele chama de conflito. Se tem o global, nós temos o local. Conflito local. O que seria o conflito local? É quase que o inverso do global, né? Se no global o prejuízo, o dano, ele é pequeno, ínfimo, no local acaba sendo o quê? Extremamente grande, severo, né? Já na questão social, coletiva e tudo mais, né, nessas perspectivas, nesses impactos sociais, coletivo, ele já passa a ser menor. Novamente, com todo respeito, né? Aqui é só uma questão didática que a gente está trabalhando, pedagógica até para entender. Lá em Goiás, teve aquela questão das vítimas, né, do Césio 137. Gente, se você for pensar o estrago que aquilo faz, ou fez, né, no caso antigo, o estrago que isso fez na vida das pessoas, extremamente grande. Extremamente grande. Na vida da pessoa, extremamente enorme, né? Mas agora, se você for pensar em nível social, foi uma abrangência menor, né? Novamente, com todo respeito, a situação com que essas pessoas passaram, vivenciaram, mas é um tipo de conflito que, nessa escala, né, de proporções, ela é menor, se a gente for comparado com a questão de uma escala global. Então, veja que aqui a questão, o conflito ele é diferente. Cada um com as suas particularidades, cada um com as suas peculiaridades, né? Então, essas pessoas, né, que foram vítimas tiveram esse prejuízo e também precisam de um processo diferenciado, com técnicas mais adequadas, diferentes. Por mais que tenha sido num contexto regional, menor, em menor escala, menor proporção, porque foi numa localidade específica, mas aquilo na vida daquelas pessoas foi muito grande, foi muito profundo. Tá certo? Então, ele também parte da perspectiva de que é necessário repensar um outro tipo de processo para isso. Tá? E, por último, o que ele coloca como proposta aqui? Né? Que existem os conflitos irradiados. Irradiados. Tá? Os conflitos irradiados. Esses conflitos irradiados é o que ele chama, são dos conflitos os mais complexos, porque você tem, né, de modo proporcional, uma escala muito grande, um grande impacto social, um grande impacto na coletividade, e também você tem a questão de prejuízos individuais, né, muito grandes. E volto a dizer, por que é interessante essa distinção que ele faz? Porque, como eu disse para vocês, em todas elas o foco aqui é o conflito. E não na questão do direito a ser tutelado. Então, por exemplo, e é interessante, né, como a gente estava falando, aquela questão, né, de que como o Código de Defesa do Consumidor, ele passa a ideia, né, ou a análise passa a ser de um ponto de vista. Então, porque, veja, por exemplo, e aí trabalho nessa perspectiva aqui, né? Vamos imaginar um alfaiate. Esse alfaiate faz 20 peças de roupa. 20 pessoas procuram esse alfaiate para fazer uma peça de roupa, e essas peças vêm com algum problema ali na questão da contratação, enfim, né? O problema com esse alfaiate, ele é um problema de um processo coletivo? Não, não é coletivo. Porque, né, se a gente fosse tentar olhar na perspectiva
né, na perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, até você conseguiria. Mas, nesse caso aqui, essas 20 pessoas, né, ou se fosse 50 pessoas, que fosse 100 pessoas contratando com esse alfaiate, seria um problema de um processo coletivo? Não. Ali, né, o alfaiate ele fez a peça para aquela pessoa, existe um problema de uma relação contratual específico com aquela pessoa, cada roupa tem a sua particularidade, cada roupa tem a sua individualidade. Então, não é pelo fato de ter várias pessoas, um grupo determinado, ligado por uma relação jurídica, que vai ser um processo coletivo. Não. Quando você foca no tipo de conflito, aí você consegue dizer se o processo é coletivo ou não. Esse caso do alfaiate, não é um processo coletivo. Por mais que ele tenha lesado 100 pessoas. Agora, quando a Samsung fabrica 100 celulares com defeito, e esse defeito, sei lá, explode na mão da pessoa, lhe causando danos, isso é um processo coletivo? Isso é um processo coletivo. Porque veja que a questão da relação, surge a conflituosidade, né, a partir dessa perspectiva. Né? A Samsung, enquanto fabricante de um determinado produto, em algum momento ali daquela fabricação, não garantiu a segurança, ou foi feito algo equivocado e gerou um dano numa perspectiva de pessoas. Então, ali eu tenho uma relação conflituosa nessa característica, nessa natureza de coletividade. E aí, a proposta do Edilson Vitorelli é exatamente você pensar, a partir desse tipo de conflito que eu acabei citando, ele é global, ele é local ou ele é irradiado? Porque, a partir dessas características, é que você vai precisar, né, de processos diferenciados. Porque há determinados momentos, né, e aqui pensando, eu consigo identificar que é um processo coletivo. É um processo coletivo. Agora, qual o instrumento processual que eu vou me utilizar para resolver esse problema do processo coletivo? Então, pensando aqui, por exemplo, é um problema coletivo. A ação civil pública, que é um instrumento clássico por excelência, que é o que nós temos. Né? A ação civil pública, ela serve para resolver um problema global, local ou irradiado? Alguém quer tentar? Uma ação civil pública serviria para resolver um problema global, local e irradiado? O irradiado seria Brumadinho, Mariana, entendeu? Que pega nas mais múltiplas facetas, tanto na questão individual, como também na questão coletiva. Como a gente citou o caso, né, de Brumadinho e Mariana. A pessoa que perdeu a casa, a comunidade ribeirinha, ou a comunidade de agricultores, né, as próprias impactos ambientais causados com, né, poluição da água. Então, isso seria o irradiado, porque ele vai ter múltiplas facetas, se assim pensando. Também. Porque exatamente o irradiado, como o próprio nome indica, ele vai para vários vetores. Você tem N fatores ali, não só a questão do dano material, o dano moral, entendeu? Os impactos ambientais para as gerações futuras, para as gerações presentes. Então, por isso essa nomenclatura irradiado, né? Porque ele vai para todas as direções. E aí, a ação civil pública, global, local, irradiado. Bom, todo mundo sabe como é que funciona. Estou partindo do pressuposto que todo mundo sabe como é que funciona uma ação civil pública, certo? Então, vamos lá. Então. Pensa, né? Petição inicial sendo distribuída para o juiz competente, citação do réu para se defender, instrução, julgamento, está aqui a decisão. Serve? O irradiado. Assim, na concepção pura do que está ali
na lei da ação civil pública? Serve para o irradiado? Apesar que é um instrumento que é o que a gente tem, mas o que eu estou dizendo serve no sentido, resolve tudo? Está sendo eficiente? Não. Até porque é uma lei de 85, né, gente? Tá? Na época, louvável, mas agora, na medida em que a sociedade vai se desenvolvendo, vai se tornando complexa, né? Então, será que para o irradiado está funcionando? Está gerando resultado? Apesar que é o que tem para hoje, é o que a gente tem. Né? Talvez para o local. Dá. É. Sim, é. Diferente. Isso. É por isso que o processo estrutural é o tema da tarde. É exatamente isso. Entendeu? É porque o que a gente estava falando é exatamente que a definição do Código de Defesa do Consumidor, ela traz muito mais confusão hoje do que solução. Ela serviu no primeiro momento, mas agora não está dando certo. Porque, como a gente estava falando, a definição do Código de Defesa do Consumidor é no direito. E a proposta dele é fazer uma classificação a partir do conflito. Porque a partir do conflito você pode, e aí não só pode, mas como você também vai precisar de processos diferentes. E o processo estrutural, dando um spoiler da parte da tarde, é exatamente isso. Né? Não, mas já estava, a intenção era essa. Não, mas a intenção era essa mesmo, entendeu? Ai, agora me matou. Não conheço o acervo, depois eu dou uma olhada. Porque ele tem uns 4 livros, né? Eu sei que essa classificação ele tem num artigo que é publicado naquele academia.edu, não sei se vocês já ouviram falar, academia.edu. Tá? Então, assim, qualquer pessoa pode botar lá os seus artigos, compartilha com todo mundo. Então, tem esses artigos dele gratuito. Agora, o livro... Eu acho que é o livro que ele fala sobre processo estrutural, porque é a partir dessa perspectiva que ele vai falar, que ele propõe o processo estrutural. Tá? Eu acho que é o livro que ele trabalha da questão do processo estrutural, se eu não me engano, já está na 4ª edição já. Acho que é um de capa azul. Tá? Sim, ele é muito bom. E ele é muito humilde. Humilde demais. Gente, eu estava orientando lá no mestrado, prestação jurisdicional. Aí a gente chamou ele para participar da banca. Assim, online, né? E ele foi, super de boa. Ele é um cara que aceita... Né? Assim, como eu falei, é uma das pessoas altamente renomadas dentro desse tema do processo estrutural. Né? E foi fazer uma banca aqui com a gente, mestrado, um aluno mestrado do Gabriel. Bem bacana. Então, eu acho que essa é a questão que a gente tem que pensar, sabe? E aí, exatamente, essa questão do spoiler e até ligando com o tema da tarde, que é a questão do processo estrutural. Tá? Bom, e é por isso que ele vai pensar. Tá? A lei da ação civil pública, ela serve para algumas questões, para alguns tipos de conflito, mas principalmente aqui, né, no global e no local, está servindo, tem resultado, né? Mas o problema está todo aqui é justamente no irradiado. E aí que ele vem com a proposta, com a questão do processo estrutural. Tá? Bom, que horas são? Só para eu fazer o controle. Seguinte, na parte da tarde, eu vou precisar que vocês se organizem em grupos. Tá? Grupos de mais ou menos 4. Tá? Para que a gente possa chegar e fazer um trabalho, uma discussão. Como eu comentei com vocês, a ideia é não levar trabalho para casa, mas é fazer aqui e a gente deixa na parte da tarde, grupo de mais ou menos 4, se organizarem. Tá? E aí já vai pensando que o tema vai ser exatamente isso, processo estrutural. Então, chegamos num ponto, né, pensando nessa questão do processo coletivo,
chegamos num ponto aqui importante. Tá? Diante dessa necessidade de um processo diferenciado, né, diante dessa necessidade de um processo, porque veja que a própria questão, né, dos procedimentos, né, é aquela ideia, você vai acumulando experiências, né, você vai acumulando experiências, não é que o processo estrutural vai acabar com tudo para trás que já se teve, que se ganhou, não, na verdade é um incremento a mais. Tá? Então, quando a gente fala de processo estrutural, processo estruturante, né, tem 3 conceitos aqui importantes que a gente precisa primeiro entender. Tá? Primeiro, o que é um problema estrutural? Nós precisamos entender o que é um processo estrutural. E aí, por fim, nós temos uma decisão estrutural. Tá, vamos tentar entender o que são essas palavras. Primeiro, que elas estão conectadas. Tá? Problema estrutural gera um processo estrutural que precisa de uma decisão estrutural. Tá? Bom, o que é um problema estrutural? O problema estrutural, porque, veja bem, até então, a gente sempre trabalhava com essa perspectiva, né, de que, diante de um ato ilícito, até se você for pensar na teoria da responsabilidade civil, né, se alguém comete um ato ilícito, gera o dever de indenizar. Então, entre aquela conduta, né, seja de ação ou omissão, que provoca um dano, existindo um nexo de causalidade, tem que fazer o quê? A indenização. O 186 combinado ali com o 927 do Código Civil. Certo? Então, até então, a gente sempre estava acostumado, né, e toda a sistemática processual civil, né, focado em um ato ilícito e aquele ato ilícito sendo capaz de provocar um dano. Só que a gente foi percebendo ao longo da nossa história, né, que o buraco é mais embaixo. Nem tudo sempre acontece por conta de um ato ilícito. Né? E aí eu acho até interessante, né, a própria posição do Fred Didier, porque ele fala que muitas vezes o problema estrutural não decorre só de um ato ilícito. Né? Porque, como o problema estrutural, né, todos os autores falam isso, o problema estrutural é aquele que vai sendo prolongado ao longo do tempo, ao longo da nossa história, aquele ato vai se repetindo, né, vai se mantendo. Na verdade, o problema estrutural, ele se solidifica, ele permanece. Mas ele se solidifica e permanece porque ele é um fruto, um conjunto de atos. Né? E muitas das vezes, quando esses atos foram praticados, eram até atos lícitos. Né? Como, por exemplo, a escravidão já foi lícita, né? A discriminação já foi lícita. Então, o problema estrutural ele vem exatamente desses atos que foram praticados no passado, sob uma cobertura de uma certa licitude, que foram enraizando, imbricando dentro da nossa sociedade. Em algum momento da nossa sociedade, aquilo foi proibido, mas ficou nas nossas raízes. Aquilo está estruturado, aquilo está enraizado dentro de nós. E aquilo vai permanecendo e vai desencadeando outras questões. Porque, por exemplo, se a gente começar pela própria perspectiva, né, quem são as pessoas hoje que estão lá dentro, né, não como servidores, mas como encarcerados? A população negra, a população pobre. Mas por que os negros são pobres, ou os pobres são negros? Mas é por conta de todo esse fruto histórico que vai se perpetuando ao longo do sistema. Então, veja, não foi um ato. Tá? Então, todo processo estrutural começa por um problema estrutural. E aí o que acontece? Casos complexos, problemas complexos, você não consegue com uma solução simples, com uma canetada do cúmplice. Não dá.
Problemas complexos exigem soluções complexas. Então, você precisa de um procedimento diferenciado e mais complexificado nesse sentido. Né? Complexificado não, mas que te permita outras possibilidades. Então, identificado o problema estrutural, aí você passa a precisar de um processo estrutural. Porque já há algum tempo, no processo civil, a gente vem batendo na tecla de que o processo é um instrumento de efetividade. Se o processo é um instrumento de efetividade, ele precisa atender a essas exigências aqui de como dar uma solução para esse problema estrutural. Professor, todo problema estrutural eu só resolvo com um processo estrutural? E aí? Não necessariamente. Não necessariamente. Tá? Porque, vamos pensar, por exemplo, né, numa criança que tem uma determinada deficiência e ela precisa de fazer, né, de ter meios de locomoção e acesso a uma determinada escola pública. Ou pode ser uma escola privada. Vamos né, jogar no... Né? Eu só consigo resolver isso por conta de um processo estrutural? Não. Não, porque, por exemplo, né, vamos imaginar que o pai dessa criança é advogado, sabe litigar, né, tem capacidade postulatória, vai lá e maneja uma ação individual para, a princípio, resolver o problema daquela criança que não consegue ter condições de acesso a uma determinada escola. Né? Veja que a falta de acesso a uma escola, as faltas de condições de acesso da escola, né, ou a falta de condições de acesso das pessoas, né, com deficiência, enfim, ou qualquer tipo de deficiência, enfim, ela é um problema estrutural. Mas eu preciso de um processo coletivo? Não. Né? Eu posso manejar um processo individual que pode ter também necessidades, né? Aí vai depender muito da postura do que se quer, do que se pretende. Tá? Se quer um processo individual, mas com algumas particularidades de um processo estrutural. Tá? Bom, vamos lá. Se eu tenho um problema estrutural, eu vou, então, a princípio, por um processo estrutural. Qual que seria, então, as características, né, de um processo estrutural? Porque se uma das coisas que a gente está criticando, né, de certo modo, né, é que as estruturas procedimentais hoje são insuficientes ou não estão gerando resultados, né, quais seriam, então, as possibilidades que nós temos, então, de um processo... Quais são as características que a gente precisaria para que esse processo estrutural funcionasse? Tá? Alguns pontos aqui, pressupostos, tá, da questão do processo estrutural. Primeiro, a gente tem que imaginar que, como eu disse para vocês, os problemas complexos exigem soluções complexas. Então, o processo estrutural, a característica, né, muito peculiar dele é que ele não é um fim em si mesmo. O processo estrutural para a resolução desse problema coletivo, né, vai ser muito mais um instrumento de transição. E, na verdade, assim, eu até gosto da expressão do Fred Didier, porque ele fala que, na verdade, esse nome processo estrutural não deveria ser estrutural, deveria ser um processo de reestruturação. Porque você quer modificar uma realidade que foi consolidada, né, e imbricada na sociedade ao longo do tempo. Então, na verdade, o processo estrutural ele é um processo de reestruturação, de modificação. Então, se ele pretende reestruturar, modificar
algo que não está bom, então, ele, na verdade, ele vai ter uma característica de ser um processo de transição, de fazer essa transformação. Uma transição para reestruturar. E essa característica desse processo estrutural que a gente aqui está colocando vai influenciar, inclusive, na própria questão da decisão estrutural. Porque se o processo estrutural não é um fim em si mesmo, mas ele é um instrumento de transição, de transformação, de reestruturação, então essa decisão estrutural ela vai fugir daquela classificação clássica que nós temos na seara do direito processual de sentenças condenatórias, declaratórias, constitutivas. Não dá. Porque se a imposição ali não está dando... Porque quando você impõe algo, é como se você estivesse simplificando. Né? O Estado não está... Então, sei lá, está tendo problema de falta de leito no HGP. Diante do imposto, condeno o Estado a comprar 10 mil leitos. Pum. Vai encher as 10 mil pessoas lá e vai continuar tendo mais gente precisando de leito. Por quê? Porque o problema não foi resolvido na raiz. Sim. Com certeza, e não precisa nem ir para a questão do autismo. Na Unitins ali a gente atendeu uma demanda de que a mãe não conseguiu marcar uma consulta de fono. E a criança não era autista. Era uma consulta de fono, simplesinha, tranquilinha, não tinha autismo, não tem nada, só um atraso de fala. Não tem. Uma fono, aí é na questão do município, entendeu? Não tem. Aí tem algumas coisas, né, que tipo, eu fico meio da pá virada, porque a jurisprudência também tem hora que, não sei o quê, para entrar tem que esperar 100 dias. Pô, bicho, então... Não, fica aí, sofrendo 100 dias, quando der 100 dias, aí a gente pega e entra com a ação. Também, jurisprudência tem que ajudar um pouquinho também, né, porque... Só que aí, por que fica criando essas jurisprudências, na minha humilde opinião, eu falo, não sou ninguém na fila do pão, né? Aí fica criando essa jurisprudência maluca de que tem que esperar 100 dias, sofre aí durante 100 dias sem um negócio para você poder pegar e ajuizar o negócio. É porque, deu tratamento, pague. O poder público também não consegue. Mas é por quê? Porque nessa sentença, pague, chega uma hora também que não vai dar. Por quê? O problema central não foi resolvido. Né? Você precisa resolver o problema central. Sim. Depende de como é judicializado. Essa é a questão. Porque o Estado é um dos grandes litigantes. O Estado é um dos grandes litigantes. Isso não tem como também. Né? A gente pode discutir a questão da visão política, né, do problema do cobertor, os recursos são escassos, as necessidades são infinitas. Então, a questão, isso é uma outra coisa que o Edilson Vitorelli deixa muito claro também. Né? Porque existe o ideal e o real. É lógico, é evidente, ele deixa isso muito claro, que o processo estrutural não vai nos colocar na posição ideal. E talvez esse ideal a gente nunca vai conseguir. Talvez a gente nunca vai conseguir. Mas a gente tem que tentar, pelo menos, chegar o mais próximo desse ideal. Entendeu? Então, o processo estrutural não vai resolver, mas ele é um caminho para tentar chegar o mais próximo desse ideal. O que não dá para a gente continuar é nessa visão, né, de que problemas complexos é só sentença declaratória, condenatória, constitutiva.
Então, a decisão no processo estrutural, a gente fala que, na verdade, ela é uma decisão que ela impõe princípios. Bruno, então você está relativizando o princípio da adstrição, o princípio da congruência, né, que os pedidos é que vão estabelecer os limites da atuação jurisdicional? Sim. Sim, né? Porque a decisão, então, ela é uma decisão que estabelece princípios. Ela estabelece princípios. Um estado ideal, né, que vai ser buscado, que vai ser perquirido. Então, o que a gente está falando, né, realmente é uma mudança de visão, porque no processo civil a gente sempre trabalhou com aquela ideia, não, o pedido tem que ser certo e determinado. Pedidos genéricos só nos casos expressamente previstos em lei, né? Quando não for possível determinar a extensão do dano, quando o autor não estiver de posse de documentos, ou então em se tratando de ações universais. Então, a gente precisa relativizar um pouco essa questão também, de modo que essa decisão possa estabelecer princípios. E aí a gente volta a dizer, o processo estrutural é para reestruturar, é uma questão de transição, ele não vai encerrar. Se o processo estrutural não encerra, essa decisão também não pode encerrar a questão. Mas para esse processo estrutural também começar a partir dali, poder ditar o que deve ser feito, ele precisa de uma segunda característica importante, que é a questão da flexibilidade. Ele precisa ser um processo flexível. É um instrumento de transição e, necessariamente, ele precisa ser flexível. Tá? Ele precisa ser flexível. Bom, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Se eu entro ou não entro nesse assunto. Entro. Vamos lá. Aí, gente, tem um ponto aqui que é uma divergência. Porque vocês viram que até agora eu fui citando dois autores, né? O Vitorelli e o Fred Didier. Eles comungam de muitas ideias em comum a respeito da questão do processo estrutural. Mas eles têm um ponto de divergência. Qual que é o ponto de divergência? É a questão do funcionamento do processo estrutural. Eles concordam que é um instrumento de transição, que ele tem que ser flexível, né, que essa decisão vai estabelecer princípios a partir de como que aquilo ali vai ser resolvido. Mas aqui tem um ponto de divergência entre eles, tá? Nessa questão do funcionamento do procedimento. Tá? Como é que eu vou botar aqui? Procedimento. O Fred Didier, ele entende, né? Ele defende e sustenta que o processo estrutural ele precisa ser bifásico. Ele precisa ser um procedimento bifásico. Como assim bifásico? Duas fases. Ai, que lindo. Né? Fala que o pessoal do direito é extremamente bacana. Né? A gente é literal. Você quer estudar processo coletivo, compra livro de manual de processo coletivo. Procedimento bifásico, duas fases. Olha que maravilha. Ele trabalha com a analogia do procedimento falimentar. Existem vários procedimentos especiais do CPC que também são bifásicos, mas vamos pegar, por exemplo, o processo falimentar, que é o que ele mais menciona. Né? Até porque os outros procedimentos especiais do CPC, de certo modo, eles são mais simples, o procedimento falimentar é o que mais se aproxima de uma complexidade. O credor ajuiza uma ação falimentar contra o devedor. Qual que é a primeira parte do processo falimentar que se discute? Se o devedor está falido ou não. Então, aí você tem uma decisão que decreta o pedido de falência, declara que está falido, ou ele rejeita o pedido de falência. Se rejeitar o pedido de falência, é uma sentença, recurso à apelação. Se aceita,
reconhece que a pessoa está falida, é uma decisão interlocutória, possível recurso, agravo de instrumento. Vamos imaginar que o juiz decidiu que o devedor está falido. O processo encerra ali? Não. A primeira fase é para você discutir se ele deve ou não deve, se ele tem ou não tem patrimônio, se ele está falido ou não está falido. Então, resumidamente, a primeira fase do procedimento falimentar é o juiz dizer está falido ou não está falido. Legal. Está falido. O processo encerrou? Não. O que é feito imediatamente na segunda fase do procedimento falimentar? Nomeação do administrador judicial. E aí o administrador judicial vai fazer o quê? Né? Vai reunir, vai formar a Assembleia dos Credores, vai fazer o levantamento de quem são os credores, a qualificação dos credores, patrimônio, enfim. E aí começam as tratativas, né? Para você, por exemplo, chegar e fazer toda aquela divisão. A mesma coisa acontece, né, com a recuperação judicial. Primeira fase, autoriza ou não autoriza a recuperação, autorizada a recuperação, dá início, então, à formação do plano e execução do plano. Então, isso é o que o Fred Dier defende, jogando aqui para a questão do processo coletivo. Né? Sistema carcerário. Chega a discussão no judiciário, e aí, está falido ou não está falido? Maria, já passou, já se decompôs, já, né? O sistema carcerário já se decompôs, já, de tão falido. Tá, declara que está falido. Ok, agora vamos pensar e vamos adotar quais as medidas necessárias, então, para que você possa... Né? A gente não vai chegar no ideal do que prevê a legislação, mas a gente tem que, pelo menos, ficar o mais próximo. Tá? Então, essa é a posição bifásico. Peraí. Bifásico. Essa é a posição do Fred Dier. O processo estrutural. Então, já que não temos uma legislação que regulamenta o processo estruturante, podemos utilizar, né, esse procedimento bifásico. Ah, professor, mas a legislação permite isso? Olha, permite. Permite. Né? Por exemplo, e aí talvez, né, uma das grandes novidades do CPC foi exatamente o negócio jurídico processual. Não tem nenhuma legislação dessas que compõe o microsistema, né, do processo coletivo, como nós havíamos mencionado, mas o CPC de 2015, ele traz lá dentro das suas disposições a possibilidade do negócio jurídico processual. Então, você pode estabelecer com as partes, né, exatamente isso. E o negócio, e outra grande questão também do CPC, né, as medidas executivas atípicas. Então, o CPC ele traz para a gente uma série, né, de atipicidades justamente para permitir essa flexibilidade. Então, por isso que mesmo diante de um código de processo coletivo, de um código de processo estrutural, mas trabalhando com essa hermenêutica que a gente vai, no sábado, né, de amanhã, trazer com mais detalhes, dá para sustentar essa possibilidade desse procedimento bifásico. Posição do Vitorelli. É diferente do Didier, e aqui ele se contrapõe. Tá? Vitorelli. O Vitorelli, ele vai dizer que ele vai dar uma outra visão. Ele vai dizer que no processo estrutural tem que haver um ciclo. É um ciclo, não são duas fases. Tá? Mas, na verdade, são 4 etapas que vão compor um ciclo, uma espiral. Tá? Então, eu vou colocar aqui um ciclo, uma espiral. Eu gosto da ideia da espiral. Então, começou. Né? Ah, professor, como começa um processo estrutural? Com a petição inicial. Né?
Tudo na vida. Às vezes eu falo até brincando com meus alunos da graduação, que está lá no 8º período. Gente, como é que começa? Quem não sabe, começa com a petição inicial, desiste. Né? Então, tudo começa com uma petição inicial. Não muda isso, começa com a petição inicial. A questão é como que você vai organizar e estruturar essa petição inicial. Porque, né, você tem que fazer um pedido estrutural. Você faz um pedido estrutural para você poder, né, e aí demarcar. Mas, enfim, iniciado, então, o procedimento, o Vitorelli fala, olha, tem que ter... A primeira coisa é você ter um diagnóstico do que está acontecendo. Até porque, muitas das vezes, com aquela petição inicial, né, seja pela questão da limitação do próprio autor, né, se a gente for pensar, por exemplo, diferente do Ministério Público, que pode fazer requisição de documentos e tudo mais, mas, por exemplo, uma associação talvez não tenha, ou melhor, na verdade, não é que talvez não, na verdade, uma associação não tem, né, não tem esse mesmo poder que o Ministério Público, enfim. Então, a primeira fase, vamos assim dizer, desse ciclo para o Vitorelli seria uma fase de diagnóstico. Instaurado o procedimento, então o juiz ele tem que adotar mecanismos, né, de modo que as partes ali possam colaborar e que não só o juiz, mas como as partes possam estabelecer um diagnóstico. Olha, o que está causando esse problema aqui? Por que as crianças daqui de Palmas não estão conseguindo uma fono na rede municipal? Né? Por que está faltando o remédio X? Tá? Então, o primeiro momento é estabelecer esse diagnóstico. A partir do momento que você tem o estabelecimento de um diagnóstico, a partir do momento que você tem o estabelecimento de um diagnóstico, aí você vai montar o quê? Um plano. Só que esse plano, ele não é imposto, ele é um plano que é construído pelas partes. Porque não adianta o magistrado, né, por exemplo, impor aquele plano se as partes não têm condições de executar aquele plano. Porque a ideia é justamente isso, é você ir apresentar um plano e, consequentemente, fazer a implementação. Faz o diagnóstico, analisa o que está causando aquilo, diante daquilo que é possível fazer e apresenta um plano. Porque nesse plano, né, ele vai ter o tempo, o grau e a duração daquelas medidas, justamente para que você possa implementar. Tudo aquilo que é implementado precisa ser o quê? Avaliado e reavaliado. Eu já fui eu já fui militar, né? E aí a gente sempre ouviu que nenhum plano de combate resiste ao primeiro contato com o inimigo. Né? Ou, como Garrincha diria, né, ó, e aí, combinou com os russos para ver se vai dar certo? Às vezes você tem ideias mirabolantes, geniais, pô, você acha que está arrasando, mas quando vai lá, deu tudo errado. Esqueceu de combinar com os russos, né? O contato, né, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, você precisa dessa parte de avaliação. Né? Avaliou, o plano deu certo? Ah, deu certo nisso e naquilo. Mas aquilo lá não deu. Então, você precisa fazer uma avaliação disso. Para, novamente, você fazer o quê? Um diagnóstico. Desse novo diagnóstico, um novo plano. Desse novo plano, uma nova implementação e uma reavaliação. É por isso que eu gosto da ideia do espiral, sabe? Ou o ciclo da vida. Né? Você vai ficar girando nesse ciclo. Diagnóstico, plano, implementação e avaliação. Diagnóstico, plano, implementação e avaliação. E aí, o que acontece? Né? Porque quando você coloca a ideia do bifásico, né, parece que a fase vai ter um fim. Só que no processo estrutural, não sei se vocês perceberam, qual que é o grande risco? Porque se eu falei para vocês que a gente nunca vai chegar no ideal, qual que é o risco que a gente tem? Quer dizer, e se isso é um risco, não? Às vezes, aquele processo não vai acabar. Né? Aquilo vai ser infinito. Ai, gente, mas se o que nós temos, o sistema carcerário,
vem desde 1500, você quer resolver numa ação de 3 anos? Então, você vai ficar com um processo estrutural durante 500 anos até para você resolver. Sim. Sim. É por isso que a professora Lia está lá no mestrado de prestação jurisdicional. Porque ela não. Por isso você tem que estar lá também, nas políticas públicas também. Então está muito ligado, né, essa questão do processo estrutural com as políticas públicas. E qual que é a pós de vocês aqui? É de direito e políticas públicas. E que a ementa é processo estrutural. Ai, que coincidência? Não é coincidência, né? Não é. A doutora Vera Nilva é sacada, ela, né? Então ela é isso, gente. O acaso não existe, leiam Kardec, né? Não, é isso, tudo se encaixa, é isso. Políticas públicas, processo estrutural, é essa dinâmica, né? Aquela. Desculpa, pode ir. É por isso que o procedimento tem que ser o quê? Flexível e depende do tipo de conflito. Então, por exemplo, eu vou pegar um absurdo aqui do CPC, né? Que é um processo individual. Tá? Marca a audiência de conciliação, petição inicial, cita as partes para comparecer na audiência de conciliação. Aí o CPC fala que a audiência de conciliação pode realizar em um ato só ou ela pode ser fracionada, desde que não ultrapasse o período de, esqueci quantos dias, 60 dias ou 90 dias, esqueci aqui agora. Mas estabelece um prazo. E, assim, tudo dá para marcar prazo? Não, é por isso que... Então, assim, será que sempre você vai resolver com uma conciliação? Vamos imaginar um código de processo estrutural e fala, o mínimo de audiência são 10, máximo 20. Tem problema estrutural que vai resolver com 10 audiências públicas. Tem processo estrutural que vai precisar de muito mais audiências públicas. Um caso interessante lá por exemplo, de Brumadinho, né? Foram criados, por exemplo, assessorias técnicas. Porque, por exemplo, muita da população que foi afetada não tinha conhecimento jurídico, não tinha condições de contratar, e era muita gente afetada. Então, como que o juiz vai fazer uma audiência com várias daquelas pessoas? Então, foram contratadas assessorias técnicas para fazer esse canal de comunicação do magistrado com aqueles grupos das pessoas afetadas. E esses grupos foram estabelecidos, né, de acordo com o tipo de pessoas afetadas e o tipo de pessoas que seriam responsabilizadas, né? Não, mas principalmente as afetadas, entendeu? Então, o fato é que quanto mais a gente tenta amarrar, não, então como é que eu preciso colocar na lei 5 audiências públicas, 10 audiências, sob pena de, se essas audiências não acontecerem, gerarem a nulidade do procedimento? Não dá. Então, isso que é o interessante, e é a ideia do negócio jurídico processual. Aí entra uma outra coisa, que é a questão da cultura jurídica, né? Porque acredito que todos nós, né, fomos, quando fizemos a graduação, a gente foi naquela cultura do litígio, naquela coisa fechadinha, tem que ser assim, assim, assim. E a proposta do processo estrutural é ele realmente ser o quê? Aberto. E, na verdade, vamos dizer assim, eu vou chamar aqui, né, esses principais atores do processo estrutural, né, do magistrado, do promotor e tudo mais, é que eles sejam agentes públicos de transformação social, de ter uma participação mais ativa, né, de ser mais aberto, de pensar nessas possibilidades, nesses meios e tudo mais, entendeu? Então, depende muito dessa questão
de uma mudança de postura, na verdade, de todos nós. Então, a gente precisa, né, de ter essa necessidade do diálogo dentro do processo, de modo que a gente consiga caminhar, entendeu? Então, não dá para a gente fechar. A gente consegue estabelecer diretrizes. Então, eu tenho uma petição inicial, eu preciso de um juízo competente, tenho uma qualificação inicial ali das partes. Outra coisa, a gente não tem mais que trabalhar com aquela questão só da bipolarização. Ah, esse aqui é o autor, esse aqui é o réu. Porque, na verdade, você precisa de uma multipolarização. Você precisa da participação de várias pessoas, entendeu? A gente precisa também, e na verdade o próprio CPC já fez isso, essa flexibilização da intervenção de terceiros. Vamos pensar, por exemplo, no amicus curiae. Antes do CPC de 2015, o amicus curiae era uma figura muito específica lá nos tribunais superiores, lá no STF. Quando você pega, né, a figura do amicus curiae e joga para a parte geral do CPC, significa que eu posso ter a intervenção de um amicus curiae num processo aqui na comarca de... sei lá, Chapada de Areia, não. Chapada de Areia faz parte de qual? Cristalândia, né? Dependendo do processo, né? A gente, no começo, estava até comentando ali dos processos ambientais, que até o doutor Wellington, né, que é um processo grande, teve várias participação de amicus curiae, a UFT participou com amicus curiae. Então, veja só, num processo de primeiro grau, dada essa questão dialógica, democrática e a própria necessidade de um processo estrutural, ter a participação do amicus curiae. Então, veja que o próprio CPC flexibiliza. Então, não dá para a gente ficar botando fórmulas corretas. A gente precisa estabelecer o quê? Diretrizes de como que esse processo estrutural vai funcionar. Né? E uma outra diretriz extremamente importante, né, para o processo estrutural, já que não tem fórmula fechada, imposta, mas essa fórmula precisa ser construída não só no procedimento, mas como na própria concretização, um elemento aqui, que eu deixei por último, exatamente a consensualidade. As partes precisam chegar num acordo, a consensualidade. A consensualidade é extremamente importante para o processo estrutural. E, muitas das vezes, esse acordo não é rápido de se alcançar, entendeu? Demanda tempo, conversa, ver quais são os interesses contrapostos, fazer essa negociação, perceber até onde dá para ir. É por isso que, muitas das vezes, e para você chegar a um consenso, muitas das vezes você também precisa fazer algumas renúncias. Né? Uhum. Sim. Sim, até para você chegar nessa consensualidade. Né? Então, assim, a visão do processo estrutural depende muito dessa questão da consensualidade, até para que as partes possam estabelecer qual é o procedimento mais correto, mais adequado, e principalmente também, né, de saber que às vezes você tem uma intenção de fazer algo e que aquilo pode não dar certo, de você precisar de revisar o plano e voltar para a estaca zero e adotar uma outra medida, entendeu? A questão é que, em linhas gerais, né, obviamente, começa com uma petição inicial, existem algumas questões processuais importantes, né, embora você possa relativizar. Por exemplo, eu preciso de ter regra de competência. Mas o que a gente não pode confundir, e o STJ já também deixou muito claro, né, principalmente se tratando de ações coletivas, né, que uma coisa é a regra de competência, outra coisa são os efeitos da decisão. Não significa que os efeitos da decisão é somente para o território daquele juízo competente. Não, os efeitos da decisão podem... Né, então, eu preciso de direcionar ao juízo competente, uma qualificação inicial, né, de quem são ali os interessados, e, a partir dali, chegar a um entendimento de que processo é um procedimento que se desenvolve pelo
contraditório. Então, o magistrado precisa se comunicar, precisa ouvir, precisa de dialogar, né? O promotor precisa dialogar, o defensor precisa dialogar, o advogado precisa, né? E a gente volta também muito naquela ideia de que o processo é uma comunidade de trabalho. E aí o CPC de 2015 ele vem também nessa nova perspectiva, né, de que o processo é uma comunidade de trabalho. As partes têm que agir com lealdade, têm que agir com boa-fé, sempre na intenção, né, artigo 3º e artigo 6º do CPC, das normas fundamentais, exatamente o quê? De chegar a uma decisão mais efetiva. Por isso que o processo tem que ser uma comunidade de trabalho. Tá? E isso vai ser estabelecido pelas partes. Petição inicial, citação dos interessados para se manifestarem a respeito daquele caso que está ocorrendo, na medida do possível, em que eles se manifestem, trazendo perspectivas, e aí o magistrado, né, fazendo audiências de conciliação, fazendo audiências públicas, tantas quantas necessárias. No caso lá, por exemplo, de Brumadinho ou Mariana, inclusive eu acho que eles fizeram um aplicativo, tem um site, em que as pessoas, por exemplo, uma determinada decisão poderia chegar, acessar o aplicativo e se manifestar, né? Então, é isso. Vai se manifestando, né? E aí apresentando o plano, implementando e avaliando e entrando nesse ciclo, né? Como o Vitorelli coloca. Ou se você vai para o entendimento do Fred Didier, um procedimento bifásico, então aqui você tem uma decisão que marca, vamos assim dizer, né, na visão dele, que marca, aspas, falência. Essa decisão estabelece os princípios, né, de como que aquilo será resolvido para você entrar na segunda fase, que é exatamente a execução desses princípios. Então, como eu disse aqui, essa decisão estrutural, ela estabelece princípio. A partir dela, você tem o quê? Decisões, você tem efeitos em cascata. Tá? Então, ela não se encerra aqui, porque logo na sequência tem um efeito em cascata. Acho que esse efeito cascata, até quem fala é o Sérgio Cruz Arenhardt, lá do Paraná, né? Que ela não vai se encerrar ali na sentença. Ela vai ter desdobramento, ela vai ter consequências, ela vai ter os efeitos, né? Então, assim, não que o Didier fala que o procedimento bifásico pega e vai ter um encerramento. Não, porque ele reconhece que vai ter desdobramentos, mas ele verifica esses dois momentos, né? Primeiro, se realmente tem um problema estrutural, reconhece e estabelece os princípios e depois parte para o planejamento e execução, né, com desdobramento e efeitos cascata. Já o Vitorelli, não. Para ele, né, não vai ter essa decisão que marca, mas, na medida em que essas pessoas são citadas, vão apresentando seus diagnósticos, propostas, proposições, né? Então, veja que eu não sei se vocês chegaram a trabalhar há algum tempo, né, por exemplo, em cartório judicial, né? Porque você tem aquele modelinho do mandado de citação, só troca o nome, né? Pum, pum. Não. O mandado de citação, por exemplo, do processo estrutural, ele é todo complexificado, ele é todo diferente. É difícil de você estabelecer um padrão. Eu sei que, às vezes, no dia a dia, a gente que trabalha com muito processo, muita coisa, é bom ter um padrãozinho ali, porque você só troca o nome, que aquilo ali facilita muita coisa. Mas no processo estrutural é diferente, né? Você pode ter essas variantes na própria mandado de citação. É ser citado para apresentar os esclarecimentos e documentos que o julgar necessário, bem como possíveis soluções, entendeu? Para que tenha essa manifestação. E a outra coisa que a gente precisa flexibilizar também é a própria questão do prazo da manifestação. A gente vai poder trabalhar com revelia no processo estrutural? Ah, não, está revel, pronto, acabou. Tá, mas se você declara a revelia, é praticamente falar, não, você não pode mais se manifestar, então, espera aí. Como é que fica a questão da consensualidade? Então, os próprios prazos para manifestação precisam ser flexibilizados. Aquela ideia de princípio da concentração da defesa. Porque, na verdade, é uma coisa constante, que a todo momento você vai precisar ficar dialogando, né? Então, ele modifica muito a ideia aqui. Tá?
Beleza? Povo, acho que eu preciso buscar criança na escola. Ela, todos nós, né? Então, a gente volta de tarde, ainda com essa ideia de processo estrutural. E o tema do trabalho da tarde, que eu preciso que vocês se organizem em grupos, tá? De mais ou menos aí 4 pessoas. 4 de até 6, mais ou menos, né? Tá igual aquela estatística do 2 para mais, 2 para menos, né? A margem de erro. Não, então... 3 a 5, pronto. É 4, margem de erro de 1 ou para mais ou para menos, pode ser? Tá bom, então. Qual que é o horário que a gente volta? 2, né? Beleza, combinado. Gente, obrigado pela atenção, até daqui a pouco.